Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre o fundo imobiliário BTHF11, BTG Pactual Real Estate Hedge Fund, que é formado, o seu portfólio é especialmente pelo antigo BCFF. Vamos conhecer um pouco mais aí a carteira como se encontra hoje, rentabilidade, riscos, exposições e ver se de fato acabar com o BCFF ou ser incorporado aqui pelo BTHF foi uma boa para os cotistas do fundo. Como eu sempre lembro, isso não é de maneira nenhuma recomendação de investimento. Se o vídeo for útil, não se esquece do like, também seu comentário. Se você que era cotista do BCFF manteve as cotas do BTHF no portfólio ou preferiu ir para um outro fundo imobiliário. É, Vindo aqui para os destaques que a gente tem sobre o fundo, pessoal, valor patrimonial por cota no fechamento aqui desse último mês foi R$ 9,89, patrimônio líquido de 2 bi e 36 milhões de reais, como eu citei há pouco, muito aí desse patrimônio era do BCFF. Hoje, a gente vê um desconto de 70% em relação ao patrimônio dele, valor de mercado de 1,4 bi para 2 de patrimônio. Não é exclusivo do BTHF, tem um monte de ativo caindo bem. E a base de cotistas, 340 mil investidores. O BCFF era o maior fundo de fundos que a gente tinha em quantidade de cotistas. O BTHF agora, como é hedge fund, não é o maior hedge fund. O VGHF tem até um pouquinho mais que isso, CPTS nessa faixa também, mas é uma quantidade muito grande de cotistas. Liquidez muito boa de 4 milhões de reais. Aqui aparece ainda sem participação no índice fixo, mas com certeza na próxima mudança da carteira teórica ali do índice, o BTHF vai entrar porque é um ativo com liquidez muito boa. Voltando aqui agora para dentro do relatório, para a gente ver um pouco dos detalhes que eles colocam. Total investido 98 ativos, duration da carteira 5,3 anos, taxa média na marcação a mercado IPCA mais 9, CDI mais 3,2, retorno total líquido eles colocam aqui CDI mais 4, que é muita coisa, embora esse é o retorno total líquido agora, com o CDI subindo, isso tende a ficar menor. E vamos ver aqui o próprio portfólio mesmo, como é que se encontra a situação. Eles deixam várias páginas para explicar um pouco aqui sobre o BCFF, a incorporação, como aconteceu, a situação de mercado do momento. Eu vou pular essas partes só para a gente não tomar muito tempo do vídeo, mas isso aqui eu achei bem interessante para passar para vocês. PVP e dividendo, PVPA, como é que é negociada a média dos segmentos dos fundos imobiliários e o dividendo dele hoje também. Perceba que hoje não tem nenhum segmento que é negociado no VP. No VP. O mais próximo do VP, a gente tem aqui outros que eles colocam 0,91, híbrido 0,91 e 0,92 para fundo de CRI. Os demais aqui, por exemplo, lajes corporativas têm uma média de desconto aí de 32%, desconto muito grande. E quando a gente olha dividendo, os fundos de CRI high yield, que acho que dá para perceber muito bem, quem tem um high yield na carteira está recebendo mais ou menos ali 1,5%, 1,4% ao mês com essa queda toda nas cotações. Aqui a gestão coloca 15,6% de yield, outros aparecem aqui com 16% de yield, shopping já ficando aqui com 12%, 13% para agências bancárias, que é um segmento que hoje pouca gente quer, logístico já aparece aqui com mais de 10%, e nós temos aqui fundos de fundos com 12,3%. Fundos de CRI, que são aí os mais high grade, ficando em 12,6%. Então a gente percebe que todos os segmentos hoje são negociados abaixo do VP, a média dos segmentos, e a grande maioria já com quase 1% ao mês. Só residencial que ainda está meio devagar aqui com 9,1%. Vamos aqui para os números mesmo, melhor, para o portfólio mesmo, como é que está a situação. Expectativa de rendimentos, eles já deixam aqui um guidance para o mês de fevereiro, ficando ali próximo a 10 centavos por cota, mas eu não acredito muito nessa normalidade, ser quase 10 centavos, acredito que fica abaixo disso, algo em torno de 9 centavos. Alocação por classe de ativos, pessoal. Chegamos aqui, então, de fato, na carteira dele. Renda fixa aparece aqui com 55%. Essa renda fixa não é um tesouro Selic ou qualquer coisa do tipo. Aqui eles colocam o que é dívida, o que é crédito, ou emprestar dinheiro aí. Aqui vocês podem ver CRI, 23% do portfólio. Então, a renda fixa que eles colocam é os próprios títulos aí, os próprios CRIs, melhor dizendo. Seja o CRI direto ou seja fundo de CRI, onde ele tem 23% em CRI mesmo, direto, e ele tem 29% em fundo imobiliário de papel, que hoje é negociada a uma média PVP 0,82. Então, aqui não é que ele tem hoje metade do patrimônio em renda fixa. É nesse sentido aí, não numa renda fixa padrão. É a renda fixa, no caso, CRI ou fundo de CRI.
e tem 3% em caixa. Isso aqui com certeza está num Tesouro Selic, eles até colocam um pouco abaixo ali, rendendo o CDI. E aí nós temos 28% em fundos listados, que representa que tem uma média hoje de PVP 0,73, 0,3% em ações, e ele tem também ativo real. Bem interessante isso aqui. De fato, a gente está vendo aqui a história do hedge fund. Tem CRI, tem fundo imobiliário, tem ação e tem imóvel, coisa que é raro você ver no hedge fund, pelo menos os atuais. Se você pega aí o mais famoso, que é um dos primeiros, que é o VGHF, ele só tem CRI e ações e fundos imobiliários. Ele não tem imóvel direto, nunca compraram imóvel. Aqui a gente tem o CPTS, que agora virou hedge fund, vamos ver se eles vão comprar alguma coisa de imóvel, mas não tem, é só CRI, fundo imobiliário e ação mesmo. Aqui a gente já vê 17% do patrimônio em tijolo mesmo, compraram, tem uma participação em imóveis. A alocação da carteira dele hoje é 63% em IPCA, IPCA mais 9,13, taxa alta, hoje pelo menos na marcação a mercado. E tem aqui uma parcela de 35% em CDI, CDI mais 3,20, que tende a ajudar bem aí a carteira dele, essa parte aí, já que a Selic deve subir nesse ano 2025 bem. Aqui a gente tem um pouco da precificação a mercado, carrego mais ou menos que o cotista teria, comprando a X preço. E nós chegamos aqui na lista de ativos da carteira de crédito, o que ele tem mesmo alocado em CRI. A maioria dos CRIs, pessoal, eu diria que são ativos mais tranquilos aí dentro do portfólio, exposições até que pequena, embora tenha aqui o GR e o LOG com 6,2% do patrimônio, IPCA mais 7,3%, mas o GR e o LOG, pelo menos até onde eu me recordo, a situação hoje financeira do fundo está tranquila, então não vejo assim com um ponto de atenção, esse 6% do patrimônio. Açaí, CRIDU, que tem dois aqui, mas a representação é pequena. Vários CRIs do RZK Solar, mas a representação também aqui é bem pequena dentro da carteira. Patriane tem também vários, mas com menos de 1% do patrimônio. Tem vários CRIs repetidos, mas a representação é bem pequena, nada de muito relevante. O principal mesmo aqui fica no GRU Log, com algo próximo a 6% do patrimônio, que é até a estratégia core, é manter esse negócio aí dentro da carteira e carregar. Os ativos do BTHF fecharam o mês com 35 CRIs na carteira, tendo uma duration de 5,3 anos, alocado ali 20% do patrimônio. Ocorreu a integralização dos ativos do BCFF no BTHF, fazendo com que o patrimônio do fundo e quantidade de ativos aumentasse significativamente. O BTHF adquiriu a carteira de CRIs, que conta com 118 milhões em IPCA, numa taxa média de IPCA mais 9,8 e 7 milhões a CDI mais 6. Aqui a gente tem o que ele aloca em fundo imobiliário, na parte de tijolo. 29% que é tijolo, aí nós temos BTHI 5%, HTMX 4,9%, BPML, VTLT, INLG, BRCR, e aqui tem algo bem importante, que eu me lembro que na época que o VGHF11 comprou o VGRI, gerou uma polêmica terrível, comprou o CRI e o fundo imobiliário, gerou uma polêmica terrível, que eles estavam ancorando a emissão e tudo mais. Só que, olha aqui, o BCF, o BTHF. BTH é do BTG Pactual, BRCR é do BTG Pactual, BPML, se não me engano, também, BRCR, BPML, se não me engano, também é do BTG Pactual. Aí a gente vem para a carteira de fundo imobiliário. BTCI é do BTG Pactual, BTYU também, se não me engano, é do BTG Pactual e por aí se vai. Então, é comum fundo de fundos ou hedge funds ter outros ativos da mesma gestora dentro do portfólio. O grande ponto é quando tem muita exposição, que eu não acho vantagem. Ou deixa de comprar bons ativos só para ancorar aquele negócio. Aí eu acho perigoso essa história. Mas a carteira de papel, nós temos aqui um maior com o BTCI, Irinha aparece aqui em segundo lugar com 5,6, tem IRDM também, que é basicamente a mesma coisa, Canip 2,5, os demais já tem representação pequena. Tem também até uma pequena parcela aqui no VGHF e VGIP. 26% que é papel, e aí nós temos aqui a parte que é imóvel mesmo, ativo real, 16% do patrimônio líquido dele, RE Prime, e 3,6% aqui, que é a parte de shopping. A ação, ele tem a Cine, é só 0,3% do portfólio, aqui a gente tem o caixa dele. Tem compromissada, tudo dos fundos aqui é ligado ao BTG Pactual, o caixa dele hoje está no BTG Pactual, índice CDI, ajustado aí pelo CDI, 100% do CDI, está ganhando bem. Tem até um aqui que é bem mais do que a 100% do CDI. E aqui a gente tem os ativos, pessoal, o RE Prime e o outro ativo.
esse ativo aqui, esse shopping, se não me engano, tem ali até dentro do portfólio do HSML. Vocês me ajudem nos comentários, mas se não me engano, tem ali dentro do HSML essa participação desse shopping aqui também. E o EZ Tower, Torre B, que eles têm também uma posição. Esses são os dois imóveis que ele tem dentro da carteira, corporativo e shopping. E aqui a gente vê a mesma estratégia, os fundos de zeragem de caixa buscam rentabilidade, que eles falam do caixa, e aqui a gente tem os CRIs, um monte de CRI que ele tem dentro do portfólio, mas os CRIs eu já mostrei ali para vocês como é que está a situação. Bom, pessoal, acho que eu consegui passar os principais pontos aí do antigo, novo BCFF, não sei como é que fala, BTHF11, agora com a tese Hedge Fund. Eu achei interessante porque ele tem mais diversificação. Eu gosto da ideia de um hedge fund ter, por exemplo, imóvel. Eu acho boa a ideia, você ganha um pouco de cada coisa ali. Os fundos imobiliários, eu confesso para vocês que eu não gosto muito de todos. Por exemplo, eu acho que tem muito fundo de tijolo hoje melhor do que o VTLT, INLG, BRCR, RBLG, GZIT, BLMC. Eu acho que tem muito ativo melhor do que esses, especialmente aí os grandes fundos, HGLG abaixo do VP, eu tenho ali o VIL abaixo do VP com um rendimento bom, sei lá, fundos aí de shoppings também, o VIS que é negociado bem abaixo do VP, enfim, eu acho que tem muito ativo melhor do que esses aqui. Fundo de papel, também eu acho a mesma coisa. Se você olha hoje o MCCI que a gente tem aqui 1.1 é um ativo hoje que tem uma carteira muito boa, representa pouco aqui da carteira. O VGHF é um hedge fund também, entrega um bom dividendo nos preços atuais. Eu acho até melhor do que, por exemplo, o IRIM ou IRDM, que já tem uma estratégia, assim como o IRIM, um pouquinho mais high yield. Enfim, eu acho que os CRIs dentro da carteira, os fundos de CRI, os fundos de tijolos, não são os melhores do momento. Eu acho que tem muito mais oportunidade do que eles, mas a tese BTHF eu acho melhor do que o antigo BCFF, porque é mais ampla. Ele tem um pouco mais de cada coisa, não tem assim grandes representações dentro do portfólio, todo mundo com representação um pouco menor. Então, para mim, ficou melhor o BTHF. O dividendo, por enquanto, está sendo um pouco melhor, mas eu tenho minhas dúvidas se de fato vai se manter aí próximo a 10 centavos por cota. Acredito que deve ser um pouco menor do que esse patamar. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Não esquece de deixar o seu like e até o próximo conteúdo.